Depois de todas as críticas dos autores pós-coloniais, decoloniais, as críticas feministas, as críticas antirracistas, por que ainda falar sobre teoria crítica e sobre determinados autores, por exemplo, alemães, no mundo contemporâneo? E para entender ainda por cima o Brasil. Primeiro ponto, né, o capitalismo se tornou um sistema de alcance mundial, né, que determina a vida de todo mundo no planeta. Determina as margens de ação, tanto do Estado brasileiro, quanto, né, a nossa margem de ação, a nossa autonomia individual, né? O tempo que a gente trabalha e que a gente precisa trabalhar para sobreviver determina diretamente o tempo que eu tenho de convivência familiar, o tempo que eu tenho para os meus relacionamentos, o tempo que eu vou ter para ter algum tipo de lazer. Isso impacta diretamente na qualidade da minha participação política e nas possibilidades de participar politicamente da sociedade, e também no tempo que eu vou ter para me dedicar a assuntos particulares e para compreender a diversidade cultural e sexual e de gênero, etc., na sociedade contemporânea. Então, explicar o capitalismo ainda parece importante e, feliz ou infelizmente, o velho barbudo Karl Marx foi o autor que explicou melhor a consolidação e a expansão do sistema capitalista no mundo todo, ali no final do século XIX, e muito do que ele fala ainda faz sentido, especialmente essa tendência do capitalismo de se expandir, de dominar todas as esferas da vida, que é o que diferencia capitalismo de sociedade de mercado, né? É possível haver uma sociedade de mercado, em que o mercado não invada todas as esferas da nossa vida, que é diferente de uma sociedade capitalista. Então, numa sociedade de mercado, por exemplo, a gente vai ainda poder almoçar com as pessoas. Você não vai fazer networking no horário do almoço, para dar um exemplo simples, né? O capitalismo, toda a sua vida, acaba sendo dominada pela lógica da produção de mercadorias e acumulação de dinheiro. Segundo ponto, né, por uma contingência histórica e, enfim, a razão das movimentações dos movimentos sociais ao redor do mundo, o Estado de Direito se tornou uma maneira de se contrapor a essa lógica capitalista. Por quê? É claro, o direito pode ser usado a favor da expansão do sistema capitalista quando ele é usado, por exemplo, apenas para proteger a propriedade privada e para garantir os contratos. Mas a partir do momento em que a classe operária entra no parlamento e outros grupos começam a também produzir legislação, o direito vai sendo utilizado, por exemplo, para controlar a concorrência, para limitar a exploração do trabalho por meio dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais, que acabam criando bens públicos para todos os cidadãos, né, que vão equalizando o acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura. E esse é um campo ainda pouco explorado, né? Ele também pode mudar a própria forma de gerir o Estado por meio de políticas participativas e descentralizadas, como aconteceu no Brasil aqui na década de 90 em alguns governos, como o da Luiza Erundina em São Paulo, né, que radicalizou a ideia de participação, como também em Porto Alegre, né, com orçamento participativo, etc. Esse é um episódio ainda, eu acho, muito importante, porque mostra esse potencial de transformação até mesmo da gestão política do Estado, né? E o rompimento com a ideia de uma democracia simplesmente eleitoral, uma democracia simplesmente gerencial, schumpeteriana, né? Uma espécie de sucessão de oligarquias que vão passando pelo governo, né? Mostrando que o direito também pode ser expressão ou pode ser veículo de um verdadeiro protagonismo popular na gestão do Estado. Então, esses dois elementos ainda são importantes para a gente compreender o mundo contemporâneo, mas evidentemente não é que nada impede que eventualmente o capitalismo desapareça, né, e a gente não vai mais precisar estudar o Karl Marx, e também que a gente encontre outras maneiras de regular, enfim, a nossa vida que não seja por meio do Estado de Direito, né, que afinal nós herdamos, né, historicamente, do processo de colonização. Mas como não se parte do zero nunca, como não se parte do nada, né, eu acredito que
o nosso caminho vai ser transformar essas instituições que já estão postas na mesa, que já estão em funcionamento, para que elas sirvam a outras finalidades, para que elas sirvam a outras possibilidades, né? O Franz Neumann, por exemplo, ele mostra que a transição de uma sociedade capitalista para a sociedade socialista pode ser pensada em termos institucionais. Ele diz que existem várias instituições funcionando numa sociedade e o que caracteriza o capitalismo é o fato da propriedade privada ser a instituição dominante e ela condiciona todas as demais. A compreensão dos contratos, a compreensão da família, a compreensão, enfim, da arte, né, dos direitos sobre a arte, etc., são determinadas na sociedade capitalista pela propriedade privada. Numa sociedade socialista ou não capitalista, essa instituição dominante pode ser outra, pode ser, por exemplo, a dignidade humana, que vai, então, né, conferindo outras interpretações às instituições que já existem e transformando essas instituições em uma coisa diferente. Vou dar um exemplo dentro da nossa Constituição, algo que não se percebe muito claramente e ninguém presta muita atenção. A nossa Constituição consagra a propriedade privada no sentido tradicional e também consagra um uso do território, né, de forma não capitalista, por exemplo, quando ele garante o direito às terras indígenas. Então, se a gente pensar na propriedade fundiária apenas, né, eu posso, na Constituição brasileira, legitimar uma discussão a respeito da propriedade privada no sentido tradicional e também há espaço para discutir um uso não capitalista da propriedade privada. E explorar essas possibilidades que a Constituição já apresenta, por exemplo, quando fala dos grupos tradicionais, pode ser interessante para se imaginar uma sociedade diferente, inclusive com instituições diferenciadas, né? A gente poderia pensar em um uso não capitalista da terra feito, por exemplo, por grupos sociais que não sejam necessariamente, né, os indígenas, mas comunidades de produção, comunidades, por exemplo, né, que produzam alimentos e produzam bens úteis para a sociedade como um todo e que não funcionem sob a forma de um negócio no sentido capitalista que vai produzir commodities.